Essa é a questão 140 do Enem de 2009. Vamos ler. O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com a condição de que, no mínimo, 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB é igual a BC sobre 2, Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A para a construção de sua residência de acordo com o desenho, no qual AE igual a AB sobre 5 é lado do quadrado. Então aqui está a figura e é o seguinte, nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição se ele, se ele duplicasse a medida do lado do quadrado, se ele triplicasse a medida do lado do quadrado, se ele triplicasse a área do quadrado, se ele ampliasse a medida do lado do quadrado em 4%, se ele ampliasse a área do quadrado em 4%. Vamos lá. Aqui ele nos dá algumas informações importantes. 94% é o mínimo que tem que ter de área livre de preservação ambiental. Isso quer dizer que ele pode construir em 6% do terreno, beleza? Então, se ele pode construir em 6% do terreno, para eu poder fazer a comparação aqui, para saber que área isso daqui está ocupando em relação ao terreno todo, eu preciso então calcular a área do terreno todo e depois calcular apenas a área dessa partezinha que está construída aqui, né, do AE, e aí então fazer a comparação e ver qual é a porcentagem que esse AE está representando do terreno todo. Então é o seguinte, se eu chamar o lado BC, tá, esse lado maior aqui do retângulo, de L, tá, esse lado todo aqui vale L, então isso quer dizer que AB, esse outro lado menor aqui do retângulo, vai medir quanto? Vai medir L sobre 2, a metade desse L aqui, certo? Porque ele diz isso no enunciado, ó, que o lado AB, esse lado aqui, ó, ele mede a metade do lado BC. Então o lado BC está aqui, eu disse que ele mede L, então o lado AB vai ser metade disso, L dividido por 2, tá certo? Então é o seguinte, ele me diz também que esse lado AE, ele é o AB dividido por 5. Então quanto é o AB? O AB vale L sobre 2. Então eu vou ter aqui, ó, L sobre 2 dividido ainda por 5. Beleza? Então isso daqui é quanto? Ó, eu tenho uma divisão de frações. Eu repito a fração de cima, certo? É assim que se resolve a divisão de frações. A fração de cima é essa daqui, né? Ó, L sobre 2. E a fração de baixo tem um 5 aqui apenas, mas 5 é a mesma coisa que 5 sobre 1. Então eu faço o quê? Eu repito a fração de cima e multiplico pelo inverso da fração de baixo. Então multiplico por 1/5 aqui. Logo, isso daqui é a mesma coisa que L sobre 10. Então o lado desse quadrado menor aqui, né, esse lado AE, ele vale L dividido por 10. Tá claro? Então vamos agora calcular a área total desse terreno aqui, desse retângulo todo. A área total do retângulo todo, vou colocar aqui, ó, A de T, que é a área total, vai ser igual então à base do retângulo multiplicado por sua altura. A base dele vale L, né? Então é L vezes a altura, que é L dividido por 2. E aí nós vamos ter que a área total vai ser igual a L ao quadrado dividido por 2. Tá aí a minha primeira informação a respeito da área desse terreno aqui. Agora eu vou calcular a área dessa outra partezinha aqui, da parte que está construída, dessa área AE aqui. Então esse quadradinho aqui, AE, porque ele me fala que é um quadrado, né? Olha, o Antônio demarcou uma área quadrada, então já que está me falando que é um quadrado, basta que eu eleve esse lado AE ao quadrado, certo? Então a área construída, vou colocar aqui, ó, AC, de área construída, isso vai ser igual a L sobre 10 elevado ao quadrado. Pois é assim que se calcula a área de um quadrado. Basta eu pegar o lado do quadrado e elevar a 2. Por isso que esse expoente 2 aqui se chama quadrado. Ele calcula a área de um quadrado. Então isso daqui vai ser igual a quanto? Ó, eu tenho uma fração elevada ao expoente 2. A fração inteira está elevada ao expoente 2 por causa dos parênteses. L elevado a 2 vai ser L ao quadrado. E 10 elevado a 2 vai ser igual a 100. Então L ao quadrado sobre 100. E agora para eu saber então qual é a porcentagem que está construído aqui, né? Eu vou ter que então comparar essas duas frações. Se eu pegar a parte e dividir pelo todo, qual é a minha parte aqui? É o L sobre 100. E qual é meu todo? É o L ao quadrado sobre 2. O todo é o terreno todo. E a parte é apenas essa parte que está construída. Vou comparar essas duas frações aqui. Então vou pegar e vou fazer assim, ó. A área construída dividido pela área total. Isso vai ser igual então a quanto? Ó? Ora, quando eu calcular essa razão, eu vou ter área construída L ao quadrado sobre 100, L ao quadrado sobre 100, dividido pela área total. A área total, L ao quadrado sobre 2. Então, L ao quadrado sobre 2. E aí, novamente, eu tenho uma divisão de frações. Basta que eu repita a fração aqui de cima,
L ao quadrado sobre 100 e multiplique pelo inverso dessa fração que está aqui embaixo. Então, vou multiplicar por 2 sobre L ao quadrado. Aí aqui, ó, repara que eu posso simplificar esse L ao quadrado com esse L ao quadrado aqui, já que eu estou dividindo L ao quadrado por ele próprio, dá 1. Então, o que vai me sobrar aqui? Vai me sobrar 2 sobre 100. E você concorda comigo que 2 sobre 100, como o denominador da fração é o 100, é uma porcentagem. Então, a área construída dividido pela área total é igual a 2%. Ora, se a área construída representa 2% do total, e eu posso chegar a até 6%, ó, ele me fala isso, ele me fala que eu tenho que ter 94% reservado para preservação ambiental, ou seja, eu posso construir em 6%, o que eu tenho que fazer então? Como eu estou trabalhando com a área, e a área representa 2% do total, basta que eu triplique, já que 2 vezes 3 vai dar 6%, né? Então, 2% vezes 3 dá 6%, então eu tenho que triplicar a área desse quadrado de lado AE, beleza? Então, qual é a alternativa? Ó, alternativa C. Basta que eu, então, triplicasse a área do quadrado. Alternativa C de caraca, eu tô sinistro e vou conseguir a minha aprovação. Vamos juntos, eu tô contigo, eu vou contigo até o final. Até a próxima questão.